Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 56 minutinhos. Uma ótima noite para mim, uma excelente noite para você, nesta terça-feira tão abençoada pelo nosso santo e eterno Deus, este que é o Criador do céu, o Criador dos céus, este que é o Criador de todas as coisas.
Ele que é criador exatamente do sol, do calor, do frio, da lua. Ele que é criador deste vento abençoado que corta todo o país, que corta todo o planeta Terra. Nós não sabemos de que forma foi feito, nós não sabemos de que forma ele é direcionado para mim e para você. Mas de uma coisa eu tenho certeza, foi o Santo e Eterno Deus que criou todas as coisas, inclusive o vento. Ora está forte, ora está moderado, ora ele está de uma forma que nós temos que realmente falar, misericórdia, Jesus. Por quê? Porque o Senhor sabe todas as coisas. Sabemos que o nosso vento é agradável para nos refrescar a terra e também refrescar o nosso corpo. Mas temos que entender e agradecer a Deus, porque Deus ele sabe todas as coisas diante dos fatos, que de repente quando nós sentimos que passa aquele vento de 80 km, 100 km, não adianta nós queremos mudar a situação, sendo que é Deus que criou, sendo que é Deus que é permissor de que ele faça, devassa sobre a terra. Lamentamos que às vezes o vento vem destelhar a casa, o vento vem derrubar a árvore, o vento vem derrubar também como nosso sistema de rádio via cabo, que hoje nós estava de norte a sul, de leste a oeste, para que neste momento você pudesse receber com certeza o programa Falando de Jesus. Não só fazendo por causa do programa, mas fazendo porque é o nosso dever e a nossa obrigação. Se nós estamos na parte da manhã trabalhando e sabemos que o nosso sistema está inoperante, é a nossa função de estar fazendo exatamente a nossa manutenção. E eu vou fazer o quê? Eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus permitiu que eu pudesse estar aqui. Deus permitiu que eu, junto com o nosso amigo colaborador, pudéssemos estar andando para um lado e para o outro. E nós agora fechando o finalzinho da noite, chegando quase atrasado no programa, então nós estamos fechando mais uma região. Não terminamos tudo, mas tenho certeza que o pouco que já está funcionando vai ser abençoado. Por quê? Porque Deus tem uma palavra para mim e para você nessa tarde de terça-feira. Para nós, para muitos está frio, para muitos está ventando forte. Mas não deixa de agradecer a Deus, porque Ele é o Criador. Nós temos que saber agradecer a Deus por tudo que Ele cria, por tudo que Ele faz. Deus não vai fazer algo que não seja da permissão dEle. Deus não vai deixar algo que aconteça que não seja da permissão dEle. Por isso, mesmo você que agora em alguns lugares, como uma parte de vista da Serra 1, próximo do campo, não está chegando o nosso sinal, porque não deu tempo para que eu pudesse terminar o trabalho. Como também a parte lá de Carapina, bem próxima à Autoescola Parada Obrigatória, não está ouvindo o programa. Mas aonde que Deus permitiu, no tempo hábil, para nós fazermos, nós fizemos. E eu convido a você a emprestar o seu ouvido, a você abrir o seu coração. O tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Todas as coisas Deus criou para ser confortável para mim e para você. Por isso, se estiver ventando forte e você está sentindo que está forte, agradece a Deus e peça a Jesus para interceder, para que pessoas não venham a ficar desabrigadas, acidentes fatais não venham a acontecer. Peça isso, com certeza Deus vai alegrar o seu coração e você também vai se alegrar. Do que você falar, que tempo doido, que vento forte, que frio, que isso. Nós temos que parar de fazer as nossas murmurações e entender que nós somos na terra passageiro, que tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Deus só permite que nós administramos nossos bens, mas o tempo dele é Ele que administra. O tempo é dele, por isso agradeça a Ele. Eu sei que eu tenho as minhas dificuldades quando está chovendo, eu sei que tenho as minhas dificuldades quando está fazendo calor, eu sei que eu tenho as minhas dificuldades quando está ventando forte, mas eu quero agradecer a Deus por isso. Porque se Deus não permitisse que eu passasse por tudo isso, eu não estaria aqui, eu estaria embaixo da terra, porque assim eu não veria nada do que está acontecendo. Deus tem algo para você, algo para mim nesta noite de terça-feira. Exatamente, já está presente o mensageiro. Convido você mais uma vez.
Ouça, através do mensageiro, que Deus vai dar a palavra para ele falar para mim e para você. E que nós podemos confortar o nosso coração e ser grato, ser justo, pelo menos pela vida que Deus nos concedeu hoje, pelo amanhecer, pelo atardecer. Se você ainda não teve tempo para agradecer a Deus por você abrir os olhos, ou por você caminhar, ou por você orar, ou para você levantar a mão para o céu pelo seu alimento, faça isso. Deus com certeza ficará feliz. Agora na Serra são 18h02, vamos não para a nossa oração e com certeza em seguida a palavra do Eterno Pai. É você somente que feliz me faz, que eu te amo demais. Amor... 6:03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, ouvinte da rádio, os que me escutam através das caixas instaladas nos postes, aqueles que estão contemplando ao vivo através do site. Deus tem uma palavra para você esta noite. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia, você que está com o exemplar da palavra de Deus, no livro de Mateus 7, versículo 24 em diante. Vai falar de uma maneira que eu e você temos que se comportar perante a palavra de Deus, né? Nós vamos entrar para ouvir a palavra. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhante-ei o homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assoprou os ventos, combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificado sobre uma rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu o rio, soprou o vento, combateram aquela casa e ela caiu, e foi uma grande a sua queda. Louvado seja Deus. Deus, nesse momento a tua palavra foi lida, pronunciada. Eu gostaria que o Senhor abrisse meu intelectual, abrisse o meu leque da revelação divina, aonde que essas pessoas possam ouvir, possam entender o querer do Senhor para eles essa noite. Uma noite frienta, uma noite de terça-feira,
mas eu acredito que o Senhor tem algo a fazer na vida de pessoas que se encontram aí ouvindo a voz que sopra sobre essas caixas, uma voz que clama o Deus que faz, que pode todas as coisas. Nós lemos agora sobre algo que me chamou muita atenção, estudando e orando para estar vindo preparar uma mensagem para você, ouvinte, que está ouvindo esta voz. Nós lemos somente 4 versículos bíblicos, onde que vai me amparar e vai me dizer sobre aquele que pratica, todo aquele que pratica ou escuta a minha voz. Essa voz é a palavra do Senhor. Essa voz é as escrituras sagradas. Essa voz é os mandamentos do Senhor. Você vai ver que falamos aqui de uma casa. E toda casa tem que ter as suas estruturas. Toda casa tem que ter o seu alicerce. E tem pessoas que quando entra para construir uma casa, a pressa pode trazer ele uma dificuldade lá na frente. Mas aquele que ouve e pratica esta palavra, ele vai aprofundar os seus alicerces. Ele vai dizer até onde nós temos que ir. Quando nós olhamos um homem prudente, ele vai trabalhar de uma maneira que ele não vai ter pressa para terminar, mas ele vai fazer por excelência. Quando Jesus deixa esse legado, ele fala que aquele que ouve e pratica. O que ele quis dizer isso? Ele quis dizer que aquele que ouve a palavra dele pratica segundo os mandamentos, com sinceridade, com sabedoria. Esse homem pode vir a chuva, esse homem pode vir a tempestade, pode soprar o vento, que não vai se abalar. Por que isso? Porque nós estamos cientes de uma coisa: aquele fundamento é meu, mas foi dado por Deus. O homem que ora, o homem que busca a face do Senhor, ele vai formando a sua estrutura perante ao Senhor. Mas no mundo que nós estamos vivendo, onde que vários estão levantando suas casas sobre areia, uma rapidez de estar subindo de cargo, querer pregar fora de hora, fora de tempo, para dizer que está fazendo a obra de Deus. A primeira tempestade que vai soprar, a tendência dele é não aguentar. Nós olhamos a Bíblia Sagrada, vai nos dizer que Jesus agora entra numa embarcação juntamente com seus discípulos para passar para a terra de Genezaré, no lago de Genezaré, onde que ele ia para encontrar o homem endemoniado. Esse homem estaria ali dando prejuízo àquela cidade, àquele vilarejo. Mas a Bíblia também vai dizer que alguns barcos acompanharam a embarcação que Jesus estava. No meio da embarcação que Jesus estava, outros barcos seguiam. E nessa hora, quando chega na meada do lago, você vai ver a Bíblia relatando que se levantou um grande vento e uma grande tempestade. Você vai ver que o restante dos barcos, quando ouve, vê aquela situação vivida, eles dão uma meia volta e voltam para trás. Novamente, Jesus é despertado do barco, porque Jesus falou, Jesus determinou: entremos no barco e passamos para outra margem. Porque Jesus sabia que ele ia entrar no barco e não ia parar no meio da estrada, no meio do lago, mas sim ia parar do outro lado, na terra firme. Isso é você ter convicção que o Senhor está no controle. Isso é ter convicção e ouvir a palavra de Deus e praticar. Que não é qualquer tempestade, não é qualquer vento que pode parar um servo de Deus ou uma serva de Deus. Nós vimos nos dias de hoje vários barcos voltando para trás e alguns seguindo em frente ouvindo a voz de Deus. Porque Deus fala nas Escrituras Sagradas: não temas, porque eu sou contigo, porque sou eu teu Deus. Então, a esse momento, os que estavam na embarcação ficaram muito preocupados.
e despertaram: mestre, mestre, não tire a sombra, porque nós estamos perecendo. Jesus levanta, estende a mão, logo o vento cessou, logo a tempestade parou e veio a bonança. Aí é o homem alicerçado na palavra. O que quer dizer palavra? Palavra é tudo aquilo que o Senhor determinou para mim e você fazer. Mas tem pessoas que ouvem a voz do Senhor, mas não praticam. Tem pessoas hoje dentro dos ministérios, mas não praticam o que é para praticar. Muitas das vezes o vento sopra e não sabe, está caindo. Aqui nós vamos ver um pró e um contra. Aquele que ouve e pratica, a chuva pode bater, o vento pode chegar e os rios podem correr, mas essa casa não será abalada. Essa casa que é eu e é você que está me vendo. Essa casa é minha vida e a sua vida. Como está a sua vida e como está a minha vida perante o Senhor? Você está praticando as Escrituras Sagradas? Você está vivendo conforme as Escrituras te mandam? Como você quer viver na presença do Senhor? Passando alguém para trás? Vivendo de qualquer maneira? Vivendo de qualquer instância? Ou praticando a ordem que o Senhor determinou? Para Jesus estar nesse versículo, ele tinha passado por algumas tentações. Para Jesus estar com aquele discípulo aqui, ele já tinha tido experiência com Deus. Por que isso? Muitos hoje falam que vai fazer, mas não faz, porque a tempestade está aí. Todos os dias você vê aquele que pregava aqui ontem, não prega hoje. Por quê? O vento soprou. O vento soprou. Eu e você temos que ser como palmeira. Quando você está na posição, ouvindo a palavra de Deus, exercitando os termos que o Senhor determina, a palmeira enverga, mas não quebra. Mas tem muitos que estão aí, passando que o vento sopra, e quando o vento sopra, leva junto. Muitas das vezes, nós achamos que somos super-herói, mas na verdade nós somos feitos de carne e osso, carente de ouvir a voz de Deus. Um homem cheio de autoridade como Elias, ele falou: desce fogo do céu, e o fogo descia. Mas chegou um certo momento que uma mulher chamada Jezebel botou esse homem para correr. Como assim, pastor? Para correr? Ela mandou matar todos os profetas. Aí entrou um temor dele. Antes mesmo ele tinha profetizado: segundo a minha palavra não há de chover. E não choveu, porque ele estava alicerçado. Mas por um motivo ou outro, ele começa a indagar a Deus: Deus, esta mulher já mandou matar todo mundo, só sobrou eu. Cuidado, o eu mata. Cuidado, o eu pode te prejudicar. O eu faço, o eu posso, eu sou melhor, eu faço melhor. Isso não existe no meio do povo que adora o Senhor. Elias falou: só tenho eu. Aí Deus responde a ele: Elias, preste atenção, Elias, que tem 7.000 que não se dobraram ainda a Baal. Então não confunda, tem pessoas que estão confundindo. Então Deus tem sempre os remanescentes na hora certa e no tempo certo de andar e mostrar que Ele é Deus. Depois disso, Elias caiu na real e voltou, porque Deus falou: ei, vai e faz o que eu te mando. Então Jesus aqui deixa um alicerce para mim e para você. Como está seu alicerce na presença do Senhor? Você está orando? Você está jejuando? Você está ouvindo a palavra de Deus? Você está praticando os mandamentos do Senhor? Ou você está somente dizendo que faz e não faz? Porque no livro de Ezequiel 37 vai dizer sobre um vale de ossos secos. Israel sem a presença de Deus. Deus agora leva um profeta. E o profeta é perguntado por Deus: que tu tá vendo? O que tu pode fazer? E ele falou: nada. Eu não posso nada. Mas o Senhor pode tudo. Ele estava alicerçado na palavra. Deus fala: profetize meu nome.
No nome de Jesus ele profetizou, no nome de Deus ele profetizou e o milagre aconteceu. Como que você está perante a Deus? Você está ouvindo e praticando, ou você somente está ouvindo e não pratica? Como que está sendo? Você está sendo fiel a Deus ou não? Você está fazendo o que Deus manda ou não? É uma pergunta que eu quero indagar a você. Se o vento soprar na tua vida hoje, como você está? Se a tempestade bater sobre tua vida, como você está? Se o mar se levantar, como você está? Como que você fez seu alicerce? O alicerce de um homem de Deus, eu costumo dizer que, primeiro, obediência. Segundo, compromisso com Deus. Que isso, pastor? Que você vê mais o homem, ou alguns que se diz que tem compromisso, a escola bíblica dominical nem passa por lá. Culto de oração nem passa por lá. Culto de ensinamento nem passa por lá. Como que ele está alicerçado na palavra de Deus? Como que ele vai estar debaixo de uma promessa de Deus? Ele vai estar fazendo a casa dele sobre uma areia, porque é fácil. Agora cavar terra até chegar ao solo firme vai demorar um pouco. A caminhada na presença do Senhor, ela é devagar, passo após passo. Tem pessoas que querem correr. E eu falo para você, meu irmão e minha irmã, se você está correndo, põe a mão no freio e começa a andar. Porque a Bíblia vai dizer, no livro de Êxodo, que o Senhor manda que o povo marcha. Marchar, você sabe, é um passo após o outro. Esse alicerce que ele está me falando aqui, que ele me respalda aqui, que você pode até correr, vai ser comparado ao insensato. Insensato é um homem imprudente, que não tem responsabilidade. Se você está fazendo isso no seu ministério, com o seu pastor, você que é um obreiro, não dá satisfação, você está ouvindo a palavra, mas não está praticando. Você que é um regente da mocidade, se você não estiver fazendo, você está aí como vários estão, como sepulcro caiado. Infelizmente, muitos que estão no mundo hoje não alicerçaram a sua casa na rocha. Muitos que estão no mundo hoje, desviados do caminho do Senhor, tentaram construir a casa sobre a areia. E você pode reparar que a areia não junta, a areia só espalha. E quando você vê a areia espalhando, a tendência dela é cair e afundar. Tudo que está em cima vai abaixo. A chuva bateu, a maré chegou, o rio chegou, leva. Vê uma tempestade, você vê uma casa quando está em cima de da rocha. A água vai bater, o vento vai soprar, mas ela não vai se abalar. Então, não seja imprudente, não seja insensato. Ouve a palavra de Deus e pratica, porque a Bíblia vai dizer, aquele que tem ouvido, ouça a voz do Espírito. Não é de qualquer maneira. Esse exemplar bíblico tem um manual de sobrevivência de um crente. Esse exemplar bíblico é o passaporte de mim, meu e seu para morar no céu. Aonde que você quer morar? Se Jesus voltasse hoje, aonde você moraria? A sua casa está em cima de uma rocha? Porque ele falou, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Fragmento, Pedro foi fragmento. Eu sou a rocha inabalável é Jesus. Então não adianta você pregar bonito, não adianta você falar bonito, se você não está andando nos mandamentos do Senhor. Não adianta você fazer bonito dentro da igreja, ser servo dentro da igreja e lá fora você ser servido por Jezebel. Temos que ter consciência que nosso Deus
Nada passa escondido dos seus olhos. Ele está vendo como você está preparando sua casa. Como você está preparando sua casa. Toda preparação de uma casa tem um fundamento. E qual está sendo o seu fundamento antes mesmo de subir a lajota? Antes mesmo de você sair para o campo? Como está? Como está você que está me ouvindo agora? Como está a sua vida perante o Senhor? Será que você não precisa rever a sua casa como está? Será que não precisa você olhar e observar como você está? Porque a casa é eu e você. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Como está? Será que você está praticando os mandamentos que o Senhor determinou para você? Jesus deixou vários exemplos na Bíblia. Vários. Mas eu e você temos que escolher o certo. A Bíblia vai falar sobre duas portas, uma estreita e uma larga. A larga leva para a perdição, a larga é coisas fáceis. A estreita leva a salvação. E quando a estreita leva a salvação, tudo que leva a salvação, a Bíblia vai dizer que o céu é tomado à força. Então tem muita gente querendo passar pela porta larga. A mesma coisa, a casa sobre areia. Imagine você, gastou todo um dinheiro para construir uma casa, mas você, de vez construir, aprofundar os alicerces da casa, foi fazer mais fácil. Vou cavar nada, vou fazer sobre areia nada, vou fazer uma cobertura, vou traçar com a ferragem e nada vai acontecer. Você não sabe no dia de amanhã. Você não sabe que Vitória não tem um vento forte. Mas se Deus quiser passar um vento forte sobre o estado do Espírito Santo, como você está? A Bíblia está dizendo para mim e para você aqui, gaste um pouco em fundamento, para quando você começar a levantar o seu ministério, você está levantando em cima da rocha. E quando você está em cima da rocha, pode vir um vento. Esse vento não vai tirar a sua casa do lugar onde você está. Qual é esse lugar onde você está? No centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir a tempestade, que você vai estar na vontade de Deus. E quando você está sobre areia, como fica? É a mesma coisa, eu quero dar um exemplo. É mais fácil colocar Eternite, claro, de que bater uma laje, porque a laje vai dar mais trabalho. Eternite passou, bateu os pregos, acabou. Mas se dá um vento muito forte, uma chuva de granizo, a tendência é furar tudo, cair em água. A laje bem batida, bem selada, a chuva vai bater e respingar. O sol vai chegar, vai secar. Como fica? O que você quer ser na presença do Senhor? Uma laje bem estruturada ou um telhado feito às pressas? Eu estou te dando alguns exemplos muito fáceis de você parar e rever sua vida no Evangelho. Como está? Como está a sua busca? Porque é bonito. Mas se você não tiver base, infelizmente, a primeira prova que vir, você vai negar Jesus. A primeira prova que vir, você vai olhar para a cruz e vai abandonar a cruz. Triste, mas é verdade. Hoje, o que tem de pessoas largando as credencial, hoje, o que tem de pessoas fazendo uma correria danada para querer ser pastor, querer ser missionário antes da hora. Sempre tem uma preparação. Quando nós falamos de alicerce, nós estamos falando de uma preparação, de um tempo determinado. A Bíblia vai dizer isso no livro de Eclesiastes 3. Há um tempo determinado a todo o projeto de Deus. Não adianta você correr na presença de Deus. A presença de Deus é você estar na vontade de Deus. Qual é a vontade que você está hoje? Na sua vontade, no seu ego ou na vontade de Deus?
Porque na vontade de Deus é uma coisa muito tremenda. A vontade de Deus é dolorido, porque você vai largar o mundo, você tem que se negar a si mesmo. E quando você se nega a si mesmo, você vai fazer o que ele quer. Interessante, quando você começa a fazer o que Deus quer, o vento bate. Mas você está em cima de uma rocha. E essa rocha é inabalável. O vento pode bater, o vento vai desviar da casa. A casa está aqui, ele vai desviar, porque está estruturado. Mas por causa de quê? Você pode levantar um prédio muito rápido. Você pode levantar um ministério muito rápido, subir de elevador muito rápido. Mas quando cair, a queda será muito grande. Não é aquele pregador, é triste quando nós ouvimos isso. Não é aquele pregador que pregou lá. Não é aquela missionária que estava lá e hoje estão caídos. Por quê? Deixaram se levar. Deixaram de fazer a vontade de Deus. Hoje, quantos que não lê a Bíblia diariamente, se você não tira a sua porção diária? Quantos que estão perdidos dentro de um Facebook, dentro de um WhatsApp, dentro de um jornal, uma novela, mas não consegue ler a Bíblia diariamente, uma porção diária. A Bíblia vai dizer que Jesus foi tentado, o diabo pegou pedra e falou: Jesus, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus vai falar bem assim, Jesus é alicerçado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Que palavra é essa? A palavra de Deus. Não é a palavra do pastor André, é a palavra de Deus que está em jogo. Por causa de que Jesus teve fome, Jesus 100% homem e 100% Deus. O diabo sabia da falha, sabia. Agora vamos ver se vai cair. Vamos atentar Jesus na fraqueza dele, ele está com fome já. Vamos, toma essa pedra, transforma em pão e coma. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você não praticar, você vai ter sede. Mas a Bíblia também, no livro de João, vai falar: eu sou a água, eu sou o pão da vida. Ele vai deixar muito claro o que ele é. Mas se você não tiver alicerçado na palavra, o vento, infelizmente, o vento está soprando na vida de muitos, e muitos estão parados hoje. E quando você para, é difícil até de retornar, porque você não é mais reconhecido como um homem de Deus, nem mulher de Deus. Começa a refletir como que você está sendo na presença do Senhor, como que você está preparando a sua casa, como que você está se preparando para que faça a diferença. Como? Você quer subir rápido ou quer subir no tempo de Deus? Nós, no Evangelho, é de escada a escada. Ou você quer subir de elevador? Então não seja prudente, alicerçado na rocha. Cava o seu alicerce, faz a sua base. Qual é a sua base? Estudando a palavra, sendo obediente às suas autoridades, pastores. Seja participante da escola bíblica dominical. Muitos não fazem mais isso. Não porque eu sou missionário, eu não preciso estar lá. Não, nós precisamos de aprender todos os dias. O livro que eu falo é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Tem uma história diferenciada. A palavra se renova dia após dia. A todo instante vem diferenciando. O Djalma trouxe uma saudação sobre o vento forte. Eu estou falando de um vento que pode te derrubar. Eu estou falando de um vento que ele pode acabar com a tua vida. Por causa de que você está sobre areia. Agora, se você estiver sobre a rocha, esse vento pode até bater. Essa chuva pode até chegar, mas você não será abalado. Então, é noite de reflexão. Se você quiser ser um telhado, vai ser um telhado. Mas se você quiser ser uma laje, você vai ser uma laje. Resistente a qualquer coisa. Sabe disso. Porque Deus deu instrução a Jesus para vir na terra, para mostrar para mim e para você
que tudo que Jesus fez foi orientado por Deus. E ele nos ensinou a nós andar na rocha. Jesus não tropeçou. Jesus, o vento soprou. Jesus foi caluniado. Jesus foi perseguido, mas sempre com o pé na rocha. Não deixa de formar a sua base. Faça a diferença. Faz como alguns da Bíblia deixaram os seus nomes. Hoje é dia de você refletir. Se bater uma chuva forte onde você está, uma prova muito forte, como você vai se comportar perante a ela? Se você está na rocha, você está na palavra, baseado na palavra. E a palavra do Senhor é poderosa, porque no Salmo 21, no Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O vento pode bater, que não vai você vai ficar despreocupado. Mas lá embaixo o salmista vai descer: 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Agora imagina como que o homem pode fazer. Imagina. Então eu quero que você reflita esta palavra. Como está a sua casa? Construindo na areia ou está em cima da rocha? Eu quero orar por você esta noite. Eterno Pai, maravilhoso, Criador do céu e da terra, o mesmo que fez lá atrás, no livro de Gênesis, tudo aconteceu através de uma palavra. E até hoje acontece. Que o Senhor possa visitar cada coração, que o Senhor possa fazer todos refletir sobre essa palavra que é poderosa, de estar em cima de uma rocha, que essa rocha é Cristo, que essa rocha que vai sustentar, que eles possam, meu Pai, aqueles que estão ouvindo, querendo desviar dos caminhos do Senhor, porque a tempestade, a prova está sendo muito forte, que ele pare e reflita e confia no Senhor. Aquele que para e reflita, mas que ouve a voz do Senhor. Que esta noite você possa ficar com essa palavra. Deus, toma nas tuas mãos teus filhos, abençoe a cada um ouvinte, que eles possam entender o que o Senhor fez eu falar essa noite, que é melhor ficar na rocha. Então é melhor você cavar do que correr. Então acredito, meu Pai, que teve pessoas que precisavam ouvir sobre essa palavra. Fique à vontade no meio deles. Eu te entrego para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos que ouviram essa palavra para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 41 minutos, 18 e 41, e esta foi a palavra que o nosso santo e eterno Deus, ele permitiu que eu pudesse ouvir e você também. Quero desde já agradecer a Deus pela vida do nosso mensageiro dessa noite, que nos trouxe essa palavra. Exatamente, nós abrimos aquilo que Deus achou que devíamos falar. E o mensageiro já estava com a sua palavra, através do Espírito Santo, para trazer para nós. Eu só vou fazer um pequeno comentário. Deus, como eu falei no princípio, mensageiro, Ele é o Criador do tempo, do sol, da chuva e tudo. E só eu vi esta semana, acho que foi esta semana ainda, eu vi, quer dizer, apesar que hoje é terça, eu falo essa semana que a gente assiste jornalismo de manhã, de tarde, de noite, mas eu vi, acho que foi ontem ou foi sábado, que eu vi
aquelas pessoas que são determinadas, contratadas, estudadas para falar, apresentar a previsão do tempo. E eu achei tão, mas tão glorioso para Deus, de que quando ela foi perguntada de novo, ela falou: as coisas não aconteceram do jeito que eu falei ontem, foi tudo diferente hoje. Então aqui dali veio exatamente ao encontro de mim, de que Deus, o homem, inclusive aí eles tentaram consertar, o pessoal do telejornalismo tentou consertar. Não, você não está fazendo uma provisão, você está fazendo uma previsão. Então eu queria isso que desperta a atenção de que nós temos que tomar muito cuidado das informações que chegam ao nosso ouvido. Porque de repente, se a pessoa for alicerçada na palavra de Deus, como a mensagem trouxe aqui, pode estar sol, mas de repente pode chover. De repente está chuva, de repente pode estar sol. Está calor, está frio. Porque é Deus que toma conta disso. Então nós temos que tomar cuidado quando alguém vai tentar fazer uma previsão de que Deus não deu a ele essa capacidade. Eu sei que ele estudou, a gente sabe que essas pessoas estudam, eles estudam de uma forma tentando, na minha opinião, tentando colocar para nós de que ele sabe tudo o que acontece lá em cima. Ele sabe tudo o que acontece. O mar vai subir, o mar vai descer, hoje vai dar sol, amanhã vai dar chuva. Não. Deus, ele sabe, ele realmente que é o Criador. Mas, diante dessa mensagem que o mensageiro trouxe, da previsão exatamente do alicerce que nós devemos fazer na nossa vida. E eu acredito que basta que nós olhamos e falamos: Senhor, me dá o tempo que o Senhor quer me dar. Hoje tem muitas pessoas que elas falam: tomara que chove para amanhã eu não trabalhar. E hoje ela está desempregada. Então ela pediu uma previsão de uma coisa para se beneficiar e hoje ela está desempregada. Às vezes a pessoa: poxa, está calor, certo? Esse calor não dá para trabalhar, e pessoas estão desempregadas. Então às vezes nós não alicerçamos na palavra de Deus, que fala: Senhor, me dá o tempo que o Senhor pode me dar. Aí sim, se for chuva, se for possível de eu trabalhar chuva, eu vou trabalhar. Se for possível no frio, eu vou trabalhar. Se for no calor, eu vou trabalhar. Nós procuramos as coisas do mundo para nos esconder das coisas de Deus. Nós procuramos fazer as coisas que nos agrada, mas não queremos agradar a Deus. Aí quando falta o alimento, quando falta porque as pessoas não querem. Sabemos que está acontecendo tudo isso, mas as pessoas ainda não sabem porque isso tudo está acontecendo. Porque às vezes ela não lê a Bíblia, talvez ela não estuda a Bíblia, e ela não sabe que nesse tempo, que muitos, é até profano as pessoas falarem: esse tempo é doido, é como se ele estivesse agredindo a Deus, porque ele não sabe que foi Deus que criou o tempo. A verdade. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 45 minutos e nós vamos ficando por aqui, encerrando aí a nossa rede. Então a você que está conectado, a você que está pelo site da rádio, que Deus possa abençoar a sua vida. E amanhã eu quero convidar você mais uma vez para estar junto conosco para mais um programa Falando de Jesus. O programa é Falando de Jesus. E tudo que os mensageiros falam e tudo que os mensageiros aplicam, porque o Santo e Espírito Santo de Deus manda ele falar. Como o pastor falou aqui, o mensageiro. Deus falou: Elias, profetiza em meu nome. E caiu fogo. Ossos secos, profetiza em meu nome. E eles se tornaram carne, nervos e tudo. Então tudo que é falado, que os mensageiros falam, ouça, preste atenção. Faça um estudo, faça uma reflexão. Porque Deus, ele não manda recado, ele deixa o recado. Deus é aquele que não faz, ele deixa alguém falar exatamente para ter atenção. Certo, mensageiro? Amém. Registrar a presença do nosso amigo Oliver Cavalcante, que está aqui no estúdio nos visitando e me aguardando para nós nos falar. São 18 horas e 46 minutos e vai a nossa vida. Alguma rádio caiu o sinal mais cedo aí.
Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.